Pois bem, meus irmãos, estou aqui em minha casa, no meu quarto, parceiro aqui tirando o sossego, mas dessa feita para falar um pouco de algo tão polêmico que não deveria ser polêmico, que é o Natal cristão. Para isso eu vou utilizar aqui um livreto de um grande homem de Deus, o mesmo que fez aquele hino, né, compôs aquele hino, Obra Santa do Espírito, o querido Rosivaldo de Araújo, considerado no meio batista como uma enciclopédia, né, um grande homem de Deus. E eu quero aqui passar a visão, né, bíblica a respeito do Natal. Vamos lá? Muito bom essas vozes, pai. Primeiro nós vamos fazer um tour na minha casa, para você ver como a gente enfeita a nossa casa. Vamos lá? Já começou aqui no meu quarto, vocês viram um pouquinho, né? Vou entrar aqui no quarto do meu menino. Tá um pouco bagunçado porque a gente chegou de viagem, mas vou pedir até que minha esposa apague a luz aí, para que aqui fique bem visível as luzes lá do pisca-pisca. Né? Muito legal. Então vamos observando os detalhes na entrada aqui da porta do meu quarto. Os gnomozinhos aqui, ó, chapeuzinho, o Natal, o pinheirozinho aqui. Eu acho bacana isso aqui. Como é o nome disso aqui, Carla? Marroquinas. Marroquinas. Né? Eu acho tudo muito legal. E a gente, assim, todo ano a gente sempre enfeita, né? Aqui o quarto da minha princesinha. Claro, com as luzes sempre rosa, né? Toda no clima de Natal. Chegando aqui no outro compartimento da nossa casa. Né? Vem aqui, ó. E aqui é a parte mais legal aqui, ó, que é a área que a gente aqui janta, comemora o nosso Natal. Vou ver se queima aqui a minha mão. Ai. Certo? Uma arvorezinha ali. Natal. E aqui uma árvore bem caprichada, aqui, bem detalhada, né, ornamentada por minha esposa, enquanto a lareira está queimando aqui, né? Os pinheirozinhos aqui, olha. A gente tem todo esse carinho assim, ela tem toda essa perspicácia de arrumar, decorar a casa para o Natal, né? Todo ano é uma cor, né? O ano Todo ano é uma prata, cor, outro é ainda tem dourado, outro foi vermelho, mas esse ano, É. devido à viagem, a gente misturou tudo esse ano. Não Todas... tem como mostrar tudo, eu vou mostrando em parte. Vou mostrar aqui a entrada da casa, né? Que meu carro aqui está aqui na garagem, mas para vocês terem uma ideia, vamos lá? Logo na entrada nós temos aqui uma marroquina na porta e aqui esse cenário maravilhoso aqui, ó. Vê se dá pra pegar daqui para eles verem, né? Essa árvore tem as luzes dela, como é que liga aí. Essa é bonita demais. Né? Na verdade, essa foi a arrumação do ano passado, prata, né? Esse ano eu não comprei nada. Então vem comigo que eu quero bater um papo com os irmãos. Eu vou ficar aqui de frente para a lareira aqui, para a gente conversar. Vamos lá pegar meu banquinho aqui. Vamos lá bater um papo. Né? Vamos conversar sobre a Bíblia. Glória a Deus. Então, como eu disse a vocês, vou usar esse livreto, né? Que é um estudo do pastor Rosivaldo de Araújo. O mesmo pastor, como eu disse a vocês, que compôs aquele hino maravilhoso, Obra Santa do Espírito. Como para o vídeo não ficar longo, eu quero apenas, em rápidas palavras, desmistificar aqui a questão do Natal numa perspectiva cristã, né? Claro, porque o nosso Natal não envolve o Papai Noel. Nosso Natal, acima de tudo, sobretudo, prioritariamente, nós celebramos o nascimento de Cristo. Não sabemos a data com exatidão que ele nasceu,
Mas se é um momento em que o mundo nesse dia ou nessa data comemorar a vida de Jesus, o nascimento, a encarnação de Jesus, por que não a gente aproveitar o ensejo para falar desse amor, para falar desse Salvador que veio ao mundo para morrer em nosso lugar? Deixe-me falar uma coisa muito importante. As pessoas crentes sempre têm, assim, às vezes, a pachorra de estar sempre espiritualizando de maneira errada as coisas, ou, por que não dizer, demonizando tudo e, às vezes, relativizando tudo, né? Acaba havendo um certo exagero, tanto de um lado quanto do outro. Aqueles que supervalorizam, espiritualizam as coisas, outros que simplesmente desprezam por ignorância. Fato é, Jesus nasceu. Na ocasião, o próprio Deus manda que os anjos o adorem e houve toda uma expectativa e uma festa, tanto nos céus como na terra, né? Então é uma data para se comemorar com amigos e família e, claro, refletir sobre o nascimento de Cristo. Mas vamos lá para quebrar aqui alguns tabus. Dizem que a árvore de Natal, o pinheiro, né, era usado na antiguidade por uma mulher que, através do pinheiro, ela se comunicava com o seu filho. E essa tradição foi ganhando notoriedade até os nossos dias. Alguns acreditam nesses mitos até hoje, né? Nesses contos até hoje. Mas se a gente partir por esse lado, a gente não vai poder mais usar, nem se alimentar, né? Usar algumas coisas e se alimentar de algumas coisas. Por exemplo, a galinha é usada em feitiçaria, obras de quimbanda. E por que até hoje muita gente come frango, né? E se a gente for se delongar aqui, vai ser assim, algo até infantil, né? É infantil discorrer sobre esses assuntos. A primeira pessoa a decorar com luzes, né, e etc, um pinheiro, foi um grande homem de Deus chamado Martim Lutero. Um homem que desvinculou a fé cristã evangélica do catolicismo. Um homem que transliterou a Bíblia, né, para tantas e tantas línguas e idiomas. Esse homem, ele se utilizava dessa data e do pinheiro, decorando ele para as crianças, falando a respeito de Jesus. Outra coisa muito interessante é que tudo tem um significado bíblico. Por exemplo, a árvore representa aquele ambiente em que Jesus nasceu, né? O ambiente campestre ali em que o Senhor nasceu. Isso nos remete justamente a isso. Outra coisa muito interessante é que as luzes representam o próprio Cristo, segundo Martim Lutero. Aqui, ó. Martim Lutero, certo? As luzes representavam o próprio Cristo, que veio como luz do mundo para iluminar o coração dos homens. O vermelho e o verde são frequentemente usados para decorar a árvore. O vermelho simboliza o sangue de Jesus derramado por nós quando ele pagou os nossos pecados morrendo na cruz. O verde simboliza a nova vida e a sua ressurreição, uma vida nova que pode ser compartilhada pela fé. Os presentes abaixo da árvore podem ser ensinados como um símbolo da vida eterna em Cristo Jesus, certo? Por exemplo, nós temos o texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E assim sucessivamente. As luzes é um costume de todo mundo, principalmente nos Estados Unidos, enfeitar as casas, praças, os edifícios com muitas lâmpadas pequenas. Elas fazem lembrar a estrela do Natal, que justamente com milhões de outros menores em luminares, é isso mesmo, naquela noite, foi que guiou os magos até onde estava a criança, né? Então a estrela do Natal é algo muito esplendoroso.
E assim, sucessivamente, se a gente for falar aqui todo o simbolismo do Natal no sentido bíblico, a gente vai ver que existe todo um sentido para isso, né? O problema é que as pessoas, por conta da sua arrogância espiritual, a sua ignorância espiritual, acabam demonizando tudo, sem nenhuma base bíblica, certo? E entregando aquilo que o Senhor nos deu nas mãos de Satanás. Espero em Deus que você, assim como nós, possa curtir esse Natal, comemorar esse Natal, agradecendo a Deus pela salvação em Cristo Jesus, pelo nascimento, pela encarnação do Cristo vivo, né? E desfrutar de uma ocasião tão maravilhosa e tão doce como essa, que é o Natal. Que Deus te abençoe.